Olá pessoal, eu sou o Beto Borges, eu dirijo a iniciativa Comunidades e Governança Territorial do Forest Trends. Uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde, me chamo Puir Tembé, do Povo Tembé, estou secretária de Estado dos Povos Indígenas do Pará. Olá, Puir, amiga, que alegria revê-la. Tudo bem com você? Tudo bem, Beto, graças a Deus. Que bom, que bom. Grato aí por dedicar esse tempinho para a gente conversar, né? Tem algumas perguntas para te fazer. Às vezes que a gente, tantas vezes que a gente se encontrou, eu mesmo não me lembro de ter te perguntado, Puir, assim, que é uma coisa tão importante, né? É, o que te inspirou para você se tornar a liderança que você é hoje, né? Eu entendo, na verdade, que os líderes e lideranças indígenas que eu conheço, assim como você, é, é um processo natural, né, Puir? É um processo natural que eu imagino que você não teve um momento, vou me tornar uma liderança, né? Você simplesmente viu que precisava ser feito, né? E vem fazendo até hoje e continuará fazendo. Mas se você puder falar para a gente esse processo, assim, desde a sua formação, né? Lá na aldeia, lá nos Tembé, né? No seu povo e o que te fez assim tomar essas frentes que você vem tão habilmente liderando todos esses anos? Eu sempre digo que a gente nasce, sabe? Eu acho que a gente traz a nossa ancestralidade, ninguém vira uma liderança, ninguém faz uma formação para se tornar essa liderança. Acho que está no nosso corpo, no nosso espírito. E a gente só ganha ferramentas para cada vez mais a gente ir se qualificando, eu diria. Então, eu venho e com essa experiência do território, e eu circulo entre o território e a capital, e agora eu já não só faço mais parte desse caminhar entre o território e a cidade, mas eu também atravesso essas fronteiras, já levo a voz dos povos indígenas para além do Brasil. E a gente cada vez mais vem se preparando com todos os ensinamentos que a gente teve e tem do nosso povo no dia a dia, e que a gente também aprende aqui com o mundo aqui fora, isso só nos prepara para que a gente possa ter essas duas visões: a visão do olhar indígena e a visão da gente também ter aqui fora, da visão por exemplo, hoje eu faço parte, eu estou no governo, né? Hoje eu sou uma liderança indígena, estou compondo o governo por uma questão estratégica, esse chamado também foi um chamado estratégico do movimento indígena. Ocupar lugares como esse é muito importante, porque a gente está contando uma história a partir da nossa perspectiva, a partir daquilo que a gente já sabe e conhece dentro dos nossos territórios. Então, eu trago essa inspiração da minha família, da minha mãe, trago essa inspiração do meu povo, da tia Verônica e de tantas mulheres e de tantas lideranças que vieram antes de mim e que eu olho para trás um pouco, olho para elas, olho a história delas e digo, não, é necessário às vezes recuar, lembrar um pouco lá atrás, o passado, para poder dar os passos à frente. Então, é um pouco nesse, eu diria, nesse mecanismo, nesse balanço de lá e cá, que eu sigo fazendo essa trajetória. E eu espero estar fazendo essa trajetória e me inspirando em pessoas certas, sempre tentando me inspirar em pessoas certas, em histórias certas e que não me leve a caminhar para uma outra história diferente, uma história que não seja a história dos povos indígenas e que não seja a história das mulheres. Então, é um pouco disso, porque é sobre mim, mas é sobre quem antes veio antes de mim, mas é sobre também o futuro das minhas filhas e o futuro dos meus netos. Muito bom, com certeza, Poeira. E você mencionou, né, que você no momento está no governo e então é um trabalho que a gente imagina que é bem desafiante, né? Porque às vezes as prioridades do governo podem não serem compatíveis, né, com as prioridades dos anseios, as necessidades, é a realidade como um todo dos povos indígenas, né? Como é que você entende esses desafios, né? Acho que primeiro é a prioridade,
dos povos indígenas, né? E essa prioridade ela precisa ser transformada em políticas públicas, que é o que o governo, né, busca. O nosso desafio é transformar isso em ações concretas e permanentes, Beto. A gente fala que a gente não quer apenas criar ações de governo, né? A gente quer criar ações de Estado porque governo passa, mas o Estado fica, e a gente precisa consolidar esses desafios em ações concretas, em políticas públicas que cheguem nos territórios, que cheguem a essas populações, que cheguem às comunidades. Esses são os nossos desafios, porque a gente sabe que tem demandas reprimidas há tantos anos, e a chegada da secretaria não vai conseguir sanar uma demanda de uma virada de chave de imediato. Então, primeiro é consolidar a política indigenista nesse Estado. Segundo, consolidar a Secretaria de Estado de Povos Indígenas. Hoje nós somos uma Secretaria de Articulação de Povos Indígenas, não somos a Secretaria Executiva. E a gente luta muito para que a gente possa transformar o que é Secretaria de Articulação numa Secretaria Executiva. E a gente tem, eu tenho feito toda semana um pouco essa leitura. Será se compensa transformar em executiva? Ou será se vale muito a pena trabalhar esse mecanismo de articulação e fazer com que funcione essa secretaria e as ações aconteçam? Então, para mim, hoje, acho que o desafio é esse: é fazer com que o Estado, é claro, a Secretaria de Estado de Povos Indígenas, mas a gente tem as demais secretarias e como é que a gente trabalha com as secretarias com a sensibilidade, com, com tentar entender os povos indígenas, conhecer os povos indígenas e fazer com que cada secretaria trabalhe naquilo que faz para que possa chegar e fomentar políticas públicas aos povos indígenas. Esse é um desafio, é dialogar de caixinha em caixinha, como eu costumo dizer, de colega em colega e sensibilizá-los e dizer: os povos indígenas existem, nós estamos aqui, nós fazemos parte desse estado, deste município, e nós precisamos que a Secretaria X, também junto com a Secretaria de Estado de Povos Indígenas, pense e construa política para o nosso povo, para a nossa gente. E a gente tem feito esse desafio, uma secretaria nova, uma secretaria que está há 2 anos no Estado, ainda muito bebê, engatinhando, mas acredite, com muita força, com muita coragem de encarar todo esse desafio, e é por isso que a gente está aqui. Se não fosse eu, seria uma outra indígena, seria um outro indígena, mas essa oportunidade de estar com uma secretaria, nós não iríamos perder, porque isso é um anseio, isso já era uma vontade do movimento indígena do Pará desde 2016. Desculpa, desde 2007. Muito bom. E que bom, né, que você está nessa posição tão estratégica, né, Puer? E dentro desses desafios, se você puder falar um pouco mais também, no desafio específico, eu entendo que é um desafio, talvez você veja de outra forma, mas o desafio de fazer com que os fluxos de financiamento climático e financiamento também de conservação como um todo chegue na ponta, né? Chegue nas comunidades indígenas, não só no povo Tembé, obviamente, mas todos os povos indígenas do estado do Pará. E como é que você vê assim o papel do governo para fazer com que os recursos cheguem na ponta e cheguem não só é, e cheguem de uma forma estratégica, né? Por exemplo, para implementar os planos de gestão territorial ambiental, e dentre outras prioridades dos povos indígenas. Qual o papel do governo, talvez especificamente no caso agora do governo do Pará, nesse sentido? E o que que outros governos também a nível da Amazônia como um todo, no Brasil poderiam fazer, deveriam fazer nesse sentido? A gente tem, como eu falei, esse desafio de pensar, de construir, de elaborar, de, de, de levar essas políticas, né? A gente está falando, e financiamento também é uma política. Ninguém faz mais políticas públicas sem recurso. E aí a gente fala de um governo, mas a gente também fala das comunidades indígenas, de povos indígenas que estão com as suas organizações preparadas para receber esse financiamento e que podem fazer isso e que já fazem, que já cuidam da floresta, que já cuidam dos seus PGTAs, dos seus projetos de gestão ambiental dessas terras indígenas, com a sua autonomia própria. Então,
recursos de financiamento climático precisam chegar às comunidades, precisam chegar às organizações indígenas. A gente tem provado, a gente tem feito um trabalho de cada vez mais fortalecer essas organizações indígenas. E o papel da secretaria é também esse, buscar financiamento, é apoiar as comunidades indígenas, as organizações indígenas de base que têm condições de, sim, de fazer e de gerir esses recursos. Esse é um desafio que não está posto apenas para os povos indígenas, mas também está posto ao governo para que a gente possa pensar, elaborar e construir e levar. A gente tem hoje a PENEGAT e a gente está querendo hoje pensar, sim, uma PEGAT, eu tenho falado da PEGAT, um programa específico que é PEGAT Pará, é o Programa de Gestão Ambiental das Terras Indígenas do Pará. O Pará passou por 5 terras indígenas em desintrusão no governo do Lula. É importante ressaltar isso na gestão da ministra Sônia Guajajara, e a gente precisa agora fazer com que ajude os povos indígenas a fazer a gestão desses territórios que foram feitas as desintrusões. É um desafio enorme, porque não basta só tirar os invasores, é preciso pensar e ajudar os povos indígenas a construir a gestão que querem dos seus territórios. E para isso precisa de apoio técnico, para isso precisa de apoio de recursos financeiros, para que a gente possa em conjunto com as comunidades, apoiá-la e as mesmas possam ter autonomia, sim, sem ter que estar batendo na porta, passando de mão em mão, pedindo apoio para isso. Eu acho que o Estado tem essa obrigação, os parceiros também, de que a gente possa fortalecer o financiamento que é tão falado em todos os cantos, mas é o mais difícil é chegar isso na ponta, na mão de quem de fato tanto fala, que tanto protege, que tanto mostra resultados concretos sobre a questão ambiental, mas na hora que fala da questão capital, de recursos capital, é o mais difícil para chegar. Sempre tem atravessadores que chega na mão dos atravessadores, mas não chega na mão de quem precisa. E aí a gente busca esse apoio, busca essa compreensão, esse entendimento de que só vai dar certo se todo mundo caminhar nessa direção, de fortalecer as comunidades indígenas, as organizações indígenas, para que eles tenham direto acesso a esse mecanismo de financiamento. É muito bom, isso é importantíssimo, né, Puer? Aí você mencionou o apoio técnico, né? E mencionou também parceiros, me faz pensar assim em um pouco do nosso papel, assim, do nosso papel do Forest Trends, né, da nossa organização, especialmente da iniciativa Uhum. é, Governança Territorial, né? Comunidades de Governança Territorial, que é o programa que a gente trabalha no Forest Trends. E como é que a gente já teve algumas cooperações, né, bem interessantes. Como é que você tem visto o nosso papel? É um papel que tem auxiliado vocês nessa luta que você vem descrevendo para nós? E como é que nós podemos, inclusive, melhorar, né, o nosso trabalho nesse sentido? E como é que tem sido para você, especialmente, e para os colegas, amiga, toda aquela cooperação na COP, dentre outras coisas? Como é que você vê o Forest Trends nesse apoio? Olha, eu acho que o Forestend é um dos nossos parceiros aliado do processo, né? A gente não está só nessa parceria agora, a gente já vem de uma parceria um pouco muito antes, inclusive muito antes de chegarmos, de termos a Secretaria de Estado de Povos Indígenas. A gente vem de uma parceria, inclusive com o coletivo de mulheres indígenas do Brasil, chamado Amiga, dessa organização. E a gente entende que é uma organização respeitosa e que chega para somar, não somente para somar nessa, nessa área financeira, mas soma sim na área técnica, soma na área respeitosa, quando para ouvir, quando entende, quando compreende que os povos indígenas têm o direito, sim, de ser assistidos, serem beneficiados, mas, sobretudo, têm o direito também de ser escutados. Então, eu acho que quando a gente faz um processo, primeiro eu vou escutar, para depois colaborar. Não é colaborar sem escutar. Então, acho que isso para nós nos fortalece e isso cada vez mais amadurece essa relação, como eu volto a dizer, respeitosa. Respeitosa, de unidade, de caminhar todo mundo no mesmo sentido, de mostrar um caminho. E a gente está tendo uma experiência aqui no Pará muito importante, que é, e eu nem vou me estender muito, mas trazer elementos, por exemplo, o nosso mecanismo jurisdicional. A Forestende tem sido um parceiro ideal para isso.
que tem nos orientado enquanto Secretaria de Estado de Povos Indígenas, mas também enquanto a FEPIPA, como é que a gente ajuda a pensar, a salvaguardar os direitos dos povos indígenas? Então, a gente precisa desse olhar técnico. Não é o olhar tradicional. O olhar tradicional a gente já sabe isso há milhares de anos. Então, precisamos de pessoas que entendam esse olhar técnico e que venham a se somar respeitosamente nesse processo, que é o que a gente precisa. Porque todo o processo que vem para falar sobre qualquer financiamento, muitas das vezes ele não tem respeito com a escuta. E a gente tem tido um outro olhar, uma outra pegada com essa parceria, e a gente quer isso, quer construir, quer somar e quer caminhar para que a gente possa se fortalecer. E aí eu falo desse fortalecimento não apenas da Secretaria de Povos Indígenas, mas eu falo de um fortalecimento coletivo, aonde a CEPI, aonde o movimento indígena, aonde a Floresta Indígena, aonde toda essa coletividade se fortaleça e todo mundo saia satisfeito com o processo de construção que a gente está fazendo. Então, eu sou grata de verdade, Beto, pela relação que a gente construiu. Eu volto a reforçar. A gente tem uma relação muito antes de ser secretária, de estar secretária, né? Eu estou, eu não sou, eu estou, e a qualquer momento eu saio e a nosso caminhar a gente segue, porque eu crio relações de amizade, eu não crio relações de negócio. Foi assim que a minha mãe me ensinou. A relação de amizade é uma coisa muito importante. Lealdade é muito importante. Então, eu não tenho muitos, eu tenho poucos, e os poucos eu tento respeitar e ser respeitada. É isso mesmo, né, Poeira? Você tocou numa pérola, né, que é a amizade, né, nas relações, na construção das parcerias é importantíssima, né? E o que nutre a amizade é o escutar, né? A gente realmente parar para ouvir um ou outro. Isso desde que eu trabalho com povos indígenas, é um privilégio, né? Já estou nessa luta já há 40 anos e isso eu sempre dei muita importância a isso que eu aprendi no berço também, né? Escutar, o respeito ao próximo, né? Acho que o escutar ele está ligado ao respeito ao próximo, né? Então, o que está faltando muito no mundo é o respeito ao próximo, né? E também especificamente no que diz respeito, né, aos fluxos de financiamento climático, às vezes ele já vem todo engessado, né? Então falta essa escuta, falta esse respeito, né, que você está falando. Me fez lembrar agora, amiga, inclusive da amiga, né? A amiga me fez lembrar da amiga, né, dentro do que você falou da escuta e, assim, se você puder falar de um exemplo de colaboração, porque aqui a gente também espera que as pessoas que vierem ver essa conversa possam também, com esperança, se motivarem a escutar mais e, né, buscar é, desenvolver relações diferenciadas, né? Ou seja, baseadas no respeito. E houve um momento, né, que nós tivemos aquela colaboração na Copa em Dubai, que você nos procurou é, como uma das protagonistas da Amiga, e nós conseguimos um apoio para uma delegação de mulheres indígenas. Eu acredito que até onde estou lembrado, foi a maior delegação de mulheres indígenas até então, numa COP. Se puder brevemente falar daquele processo, e o que resultou aquilo, né? Aquela presença de vocês tão poderosa lá em Dubai, né, amiga? Como é que foi? Uhum. Olha, é isso. A gente está falando de protagonismo, né, Beto? Então, acho que a Forest Stand possibilitou isso, o protagonismo dos povos indígenas, o protagonismo das mulheres. A gente não foi apenas a gente não quer ser apenas beneficiários, a gente quer ser protagonista. Então, a Forest Stand, ela possibilitou com que nós chegássemos em Dubai chegando. Chegamos e demarcamos aquele lugar, demarcamos aquela COP, e a gente não quer fazer diferente nas demais COP de lá para cá. A gente também chegou em Baku e a gente vai chegar aqui no Brasil, porque a COP vai acontecer no Brasil, vai acontecer na Amazônia, no nosso estado. E a Florestan só tem possibilitado com que essa relação de construção cada vez mais se fortaleça e mostre o protagonismo dos povos indígenas. E vocês fizeram isso perfeitamente, nos possibilitando nos dar condições de chegar nessa COP. Foi uma COP que marcou para nós muito bem, e a gente
aí entende que lugares como esse, a gente está falando de copo, mas não é só isso. A gente também cresceu para uma outra participação na CDB, por exemplo, que teve na Colômbia, a gente teve uma participação significativa, e aí, Beto, ninguém mais segura as mulheradas, as mulheres assim estão, sabe, chegando num lugar que a gente nunca tinha chegado e que precisava e que era necessário. Ainda tá difícil de ter parceiros que entenda que tenha essa leitura que vocês tiveram de dizer, não, peraí, gente. Poxa, é difícil, é longe, é caro, mas a gente precisa apostar nisso. E vocês fizeram uma aposta no escuro. E essa aposta deu muito certo. E a gente é muito grato, eu sempre falo e desse resultado. E a gente não vai fazer diferente aqui no Brasil. A mulherada vai chegar nessa COP e pode ter certeza. Nunca mais, como diz a nossa ministra Sônia, nunca mais as COPs sem os povos indígenas, né? Nunca mais no Brasil, muito menos as COPs, aonde a ministra ia e foi muitas das vezes sozinha. Agora não, agora a ministra ela não vai só, ela vai com uma coletividade. Se ela já ia, de certa forma, indiretamente com uma coletividade, agora ela vai diretamente com a coletividade. Então, são experiências concretas e reais que... E aí eu falo de Dubai, da COP de Dubai, mas eu não falo só disso, eu falo da Marcha das Mulheres Indígenas, onde também tivemos um apoio significativo para as mulheres indígenas no Brasil, na terceira marcha, para a gente foi fundamental. E a gente está aqui, seguindo essa marcha esse ano. Novamente, vocês nos deram um suporte importantíssimo, onde a gente conseguiu ter uma estrutura para o Pará estar num diálogo. Foi muito importante, conseguimos botar a mulherada lá e as mulheres assim, foi lindo de se ver. As mulheres preocupadas, o que que é o sistema rede jurisdicional, o que que é o RED, o que é sequestro de carbono, a gente precisa entender, a gente quer entender. E ali, mulheres que não falam português, mulheres que falavam português, mas que vieram no mesmo sentido. Queremos entender, queremos participar e queremos construir essa pauta coletiva. E assim nós seguiremos, né, Puir? Muito bom. É, E também, Puir, se você puder também falar a respeito, porque você é muito bonito ver uma jovem indígena, mulher, liderança, né? E tem tantas outras lideranças jovens também surgindo aí. Eu acredito que nós estamos em um outro momento histórico, né? Esse momento que o Brasil está vivendo, apesar das grandes dificuldades, nós temos o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, liderado por uma mulher, né? Primeira mulher indígena. Assim, são muitas das primeiras, né? Primeiras vezes acontecendo coisas assim extremamente significativas, né? E então eu vejo assim a importância da juventude indígena tomar a frente, né, da luta, como vem tantas pessoas se destacando, né? E qual é o recado que você dá para mais jovens indígenas? Por exemplo, nós também aproveitando, né, lançamos recentemente, né, até depois colocar aqui na entrevista o Centro de Recurso para Povos Indígenas e Comunidades Locais, que é uma plataforma online, né, que jovens indígenas podem acessar a informação. Você falou agora há pouco o que é RED, como é que se entende um contrato de carbono, o que é, quais são outras possíveis fontes de financiamento de conservação, qual o papel dos povos indígenas, né, como guardiões das florestas que tanto benefícios provêm, né, serviços ambientais provêm. Então, para os jovens indígenas já se verem como de fato guardiões e saberem incidir com um conteúdo adequado, isso é muito poderoso, né? E, e também, né, aproveitando essa conversa, né, amiga, para a gente fazer já aí um anúncio, né, da aldeia indígena, né? Então, a gente chamar os jovens indígenas lá para a aldeia indígena na COP, que nós estamos organizando juntos, né? Mas, a princípio, se você puder falar um pouco para a juventude indígena, qual é o seu conselho para os jovens indígenas e como é que a gente chega junto lá na aldeia indígena na COP? é isso, Beto. Eu digo, né, eu estou aqui agora secretária, eu sou liderança, mas eu não sei até quando, né? Então a gente precisa preparar esses jovens. E eu digo sempre, eu também já fui jovem, eu já vim de lá,
eu sei. Quando a gente quer, a gente aprende. Então, aproveitem, jovens, aproveitem, porque muitos dos nossos anciões se foram, não tiveram a mesma oportunidade que hoje nós estamos tendo. Viveram num outro contexto. Foi um contexto lá dos nossos antepassados, hoje é o meu contexto, amanhã é o contexto de vocês. E que vocês possam pegar a ferramenta da comunicação, da internet e tire o que é melhor desse instrumento. A ferramenta da comunicação, da internet, ela é importante, mas ela também, às vezes, ela ela não contribui e na maioria das vezes dentro dos territórios, traz coisas ruins para dentro dos territórios. E a gente não quer que a nossa juventude trabalhe esse lado ruim. A gente quer que a nossa juventude saiba o que é ruim, mas que trabalhe o que é bom. O que é bom é lutar pela demarcação dos nossos territórios, é fazer incidência, sim, garantir a participação, a voz da juventude, porque nossos jovens estão aí também em contextos de áreas de invulnerabilidade, territórios em vulnerabilidade, sabe, social. A gente não pode negar que alguns territórios já entrou a droga, já entrou o tráfico. Como que a gente salva, ajuda a cuidar dessa juventude? Se a juventude hoje entender a importância dessa luta, a gente tem tudo para salvar o nosso povo, a nossa gente. O que aconteceu agora recente no Tocantins com uma indígena jovem foi triste. Não dá mais para a gente ver as nossas mulheres, os jovens, né, morrendo, sendo assassinados por feminicídio, por uma série de coisas. Então, é hora de agir, é hora sim de fazer a luta pela garantia da vida. E lutar pela vida é lutar pela permanência da nossa cultura, é lutar pela garantia do nosso território, pela demarcação das nossas terras, é lutar pela educação, é lutar pela saúde, é lutar pelo planeta. Então, só vai dar certo se a juventude também entender, reconhecer o papel dos nossos antepassados, o que eles fizeram para que nós pudéssemos hoje garantir a nossa terra e ser quem somos, ser Teneterrara, ser Guajajara, ser Guarani, ser Kayapó, ser Xicrim, porque alguém assegurou essa ancestralidade que nos sustenta até hoje. Essa eu acho que é a mensagem que eu deixo de reflexão, de que a nossa juventude venha junto, venha se somar e não venha querer com sede de querer ser cacique ou cacica. Não é isso. Essas pessoas elas têm um dom. Não dá para você da meio-dia para tarde querer virar cacique ou cacica. Não é assim no nosso povo. Não pode ser assim. A internet, eu vou aprender a ser cacique na internet. Não existe isso. Porque está na nossa essência, está no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Muito importante isso, né? Conciliar a ciência moderna, ocidental, com a ciência indígena, né? Da tradição, do saber, né? Então, isso aqui é uma importante mensagem dessa minha amiga guerreira, Puir, né? Mulher guerreira de tantas lutas, né? E então esse foi um recado muito importante, né, Puir, que você deu para a juventude indígena. E na mesma linha, e qual é um recado que você pode dar, é, ou um chamado, talvez, para lideranças de governos, lideranças, tanto governos a nível federal quanto estadual, quer seja no Brasil ou a nível global, com respeito à realidade dos povos indígenas e onde estamos e onde nós precisamos chegar, né? Então, qual um recado que você pode dar, um chamado que você pode dar para essas outras frentes, né, esses tomadores de decisão? Olha, eu acho que o recado é isso. A gente não pode soltar a mão de ninguém. Eu acho que o caminho ainda é a parceria. O governo não vai fazer sozinho, as organizações privadas também não vão conseguir fazer sozinho se não tiver a gente pegando um na mão do outro a se somar, né? Porque, de fato, quem precisa é as comunidades indígenas, né, têm esse conhecimento, sabe as suas necessidades, têm as suas propostas, e o papel de quem chega de fora é somar e respeitar e construir junto, sabe?
Então, acho que o recado que eu deixo é isso. Está na hora de todo mundo sair do seu mundo, entender o recado, entender o papel que os povos indígenas já vêm falando sobre o que vai acontecer com o planeta, o que está acontecendo com o planeta, e parece que as pessoas estão dispersas do que está acontecendo. E o que a gente está fazendo, eu volto a dizer, não é sobre nós, é sobre a vida no planeta, a vida das futuras gerações. Eu falo por mim, pelos seus netos, pelos seus filhos, né? E assim sucessivamente, enquanto a sociedade, enquanto o governo, né, a filantropia não entender isso e não descer para o chão do território, sabe, para sentir o chamado da terra, a gente vai ficar no blá, 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 e a gente não vai conseguir avançar. Agora é hora de ação concreta. A gente está muito preocupado com os resultados dessa COP. A COP ela vai passar como ela passa em todos os países que acontece todos os anos. E o que que vai ficar desse resultado? O que que essa Amazônia fica? O que que esse estado do Pará fica com a diversidade de povos que são? Enfim, eu acho que a COP ela é um evento passageiro, como eu acabo de dizer. Agora a gente precisa trabalhar para fomentar o resultado disso, do que vai ficar. Ano que vem ela está em outro país. E aqui? E a Amazônia? Em que estado ficou? E o Brasil com essa COP? Qual foi o resultado? Ah, é culpa do governo? Não, a culpa ela é de todos nós. É a hora de todos nós unirmos forças para que a gente possa construir um mundo melhor, um mundo de todos, não somente para os povos indígenas, mas para todos, todos, todos. E é hora, sim, do planeta estar junto, chegar junto com os povos indígenas e seguir reflorestando as mentes, porque é disso que a gente tem falado todos os dias. Vamos junto construir um mundo melhor. O mundo para minha, não, eu não diria nem mais para minha geração, mas para gerações dos meus netos, que a coisa vai estar muito diferente do que está hoje. Muito. E quero dizer a você, volto a agradecer de verdade, Beto, é, as companheiras que estão aqui, as companheiras do Brasil, né, a sua equipe que não mede esforço para contribuir com a gente aqui, contribuir com os povos indígenas. Sei que o trabalho que você faz não é sobre o estado do Pará, tem vários estados que vocês estão trabalhando aí, então o trabalho que vocês fazem com os povos indígenas do Brasil a gente só tem a agradecer e que a gente possa cada vez mais se fortalecer e a gente possa seguir buscando captação sim, de recursos para levar para quem precisa, para quem necessita, para que a gente deixe um legado. O legado da Florestende, o legado da Secretaria de Estado de Povos Indígenas, o legado do Ministério dos Povos Indígenas, né? Muito grato pela sua atenção e pela sua liderança, né? Você é uma pessoa muito importante, né? E inspiradora para todos nós e para a juventude indígena, para a luta dos povos indígenas, não só no Brasil, né? E você realmente falou algo aí assim, muito importante e me chamou pela responsabilidade, né? Essa semana é aniversário da minha neta, 2 anos, a Zininha, né? Então você fala o que que os jovens, né? O que que a geração do futuro, o que que nós, que planeta é esse que nós estamos deixando? Então esse momento tão oportuno, né? Que é a COP, a primeira COP no Brasil, na Amazônia, ainda por cima na Amazônia. Então você falou tudo. Então nós chegarmos e ouvir o chamado da terra, né? E quem mais pode chamar pela terra senão os povos indígenas, né? Agora a gente precisa chegar ouvindo, né? Chegar com respeito e chegar ouvindo, como você bem disse. Então, que possamos juntos, né? Ouvir o chamado da terra e nessa terra ouvir também as vozes que ainda ecoam, né? De todos aqueles que já se foram, aqueles que já caíram, né? Mas por eles também, por elas, né? As lideranças dos povos indígenas, comunidades locais, que vem defendendo as florestas não só no Brasil, mas mundo afora, e todos aqueles indígenas e não indígenas, porque afinal do dia nós somos todos indígenas dessa mãe Gaia, né? Todos nós viemos de algum lugar, todos nós temos a nossa origem, e que possamos, né, pelo respeito à nossa origem, a origem daqueles que virão, né, escutar o chamado da terra e unir esforços, né, e trabalhar por um mundo melhor. Então, muito grato pelo seu carinho, pelo seu trabalho
e pela amizade, porque, como você bem disse, a amizade é uma força movedora, que a gente possa continuar juntos.